E a gente começa bem na hora. Me dê só mais um minutinho. Pois não. Helene, Né? já vem. Ok. Muito bem. Podemos começar, então. Muito bem. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui conosco, por terem comparecido. Esse nosso evento foi feito de uma maneira muito carinhosa, afetuosa, entre amigos que se interessam pela pesquisa acerca da crise climática, da catástrofe iminente, os problemas que temos passado no mundo, especialmente aqui na região amazônica, de onde falo, com a capital de Belém, a capital do Pará, Belém do Pará, onde ocorre, inaugura exatamente hoje, no dia 10 de novembro, 21 aqui termina, 10 de novembro de 2025, a COP30. Né? Então, esse evento, feito aqui na Livraria Travessia, a quem já agradeço, ao Pedro Gama, que não está aqui, mas que é o diretor da livraria, uma livraria belíssima aqui no centro de Belém, para que a gente possa discutir criticamente sobre a COP, para que a gente possa discutir o tema do ecossocialismo, o tema da justiça climática e o tema da Amazônia, certo? Muito bem. Nós contamos com a presença do professor Michel Levy, que é um autor muitíssimo conhecido no país, autor do clássico Redenção e Utopia, e autor de O que é o Ecossocialismo, Anticapitalismo Romântico e Natureza, que é uma obra, por sinal, eu gosto bastante, professor. Tenho muito carinho por esse texto, por esse livro. E, recentemente, publicou um livro chamado Ecossocialismo e Civilização. Eu acabei de comprar o livro, professor. Acabei de comprar o livro, comecei a ler agora, publicação desse ano. E contamos, nesse nosso evento, também com a presença ilustre do professor Luiz Roden, decano da Faculdade de Filosofia da Unicinos. O professor Roden veio participar dos eventos da COP. O professor Roden é um amigo já de muitos anos e que tem uma pesquisa não apenas em filosofia hermenêutica, mas também sobre justiça climática. E eu o convidei para participar conosco do debate, para a gente conversar. O professor Michel Levy perguntou se seria uma entrevista, uma conferência. De primeiro eu disse que era uma entrevista, mas aí eu lembrei, não, eu acho que é mais uma conferência, ou um diálogo, acho que é mais um diálogo. Mas esse diálogo vai iniciar com questões ao senhor sobre o tema. E temos também aqui conosco os meus amigos, Felipe de Campos Ribeiro, professor da Faculdade de Psicologia da UFPA, Fraulio Rodrigues, doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPA, e o Matheus Castelo Branco, que também faz mestrado em Ciência Política aqui também pela Universidade Federal do Pará, certo? Feita essa apresentação, eu já quero iniciar aqui com uma questão ao professor Michel Levy, que muito gentilmente cedeu o tempo do seu dia, da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua vida para vir conversar conosco aqui em Belém, e também outras pessoas que não são de Belém, mas que estão aqui por conta da COP, e que vieram para lhe assistir, para conversar, também conversar conosco. Que é colocar uma questão muito simples, muito, muito básica, que eu acho que pode ser um ponto de partida para construir o senso comum do nosso debate, do nosso diálogo, lembrando aqui das aulas do professor Roden sobre hermenêutica, que é a pergunta mais simples de todas, mas também acho que é a mais complexa ao mesmo tempo. O que é ecossocialismo? Do que se trata o movimento ecossocialista? E eu desdobraria dessa questão uma outra, que qual é a perspectiva do ecossocialismo em relação a um tipo de evento como as COPs, ou esse evento exatamente, COP30. Qual é a perspectiva
eu não sei se o senhor pode falar em nome do movimento ecossocialista. Eu até mesmo acho que me considero do movimento ecossocialista, me autodeclarando aqui, acho que faço parte do movimento também. Mas eu lhe pergunto no sentido de alguém que pesquisa o tema, que escreve sobre o tema, e que considero também que popularizou o tema, pelo menos no meu pequeno mundo acadêmico aqui do direito, certo? Essa é a pergunta. Aí, depois da sua resposta, eu vou passar o tema para os nossos outros participantes, que também vão lhe fazer mais uma questão ou outra, e aí eu abro ao público. O professor Michel Levy está no fuso horário em Paris, então está tarde da noite lá, a gente não pode se estender muito, porque já está tarde. Obrigado, professor. Bom, agradeço muito o convite de vocês, essa oportunidade de participar de um debate em Belém do Pará, no momento que está havendo a COP, não é? Bem, eu vou começar tentando responder a sua segunda pergunta, né? Quer dizer, qual é a perspectiva em relação à COP, né? Quer dizer, eu acho que, infelizmente, nós não temos muito a esperar da COP, né? Levando em conta que essa é a COP número 30, já houve 29 antes, e o resultado dessas 29 anteriores é bastante decepcionante, né? Quer dizer, foram tomadas algumas decisões, se reconheceu que a mudança climática existe, que é uma ameaça a levada em sério, precisamos tomar medidas para evitar que a temperatura supere 1,5 graus acima da época pré-industrial. Tudo isso foi discutido, decidido, aprovado, carimbado, só que não foi levado à prática, um pequeno detalhe, né? Quer dizer, não, as decisões e as discussões das COPs, como não eram obrigatórias, não vinham acompanhadas de controle e de sanções, não foram levadas à prática praticamente em lugar nenhum, né? Então, hoje em dia, né, as emissões de gases com efeito estufa que provocam a mudança climática continuam, né, em grande escala, né? Não só não pararam, como se intensificaram. A exploração das energias fósseis que são responsáveis por isso continua em grande escala, cada vez mais, né? Então, a impressão é bastante decepcionante e corremos o risco de que o mesmo aconteça com a COP30. É possível que alguma decisão seja tomada, né, em relação à proteção das florestas, em relação a criar um fundo para a proteção das florestas, é uma proposta do governo brasileiro. Talvez alguma coisa saia, não é? Podemos dizer que o resultado será totalmente negativo. Pode ser que alguma coisa positiva saia. Isso vai depender fundamentalmente da mobilização social, né? Da mobilização da cúpula dos povos que vai haver em Belém do Pará, né? E dos movimentos indígenas, do movimento camponês, dos movimentos ecológicos, né? Quer dizer, é a pressão social que vai levar algum. O problema é que todas essas reuniões, os governos que estão aí representados, com pouquíssimas exceções, representam. A gente só teve um problema aqui na rede, você sabe que em Belém, essa hora da tarde, chove e a rede fica um pouco instável. Mas o senhor pode continuar, acho que agora já voltou. Você estava falando sobre a cúpula dos povos, e lembrando sobre a cúpula dos povos. Então, o problema das reuniões não é problema dos diplomatas ou dirigentes que estão aí. O problema é que, para praticamente todos, poucas exceções, a solução tem que ser nos limites do sistema econômico atual. Isto é do capitalismo. E o capitalismo, nós sabemos que existe há séculos, né, desde a Revolução Industrial de hoje, é um sistema que não pode existir sem acumulação do capital, ativismo, consumismo, e tudo isso
movido pelas energias fósseis. Há 3 capitalistas na parte de energias fósseis. Ele não mostra nem sinal de mudar isso, né? Coragem, movimento, energias renováveis, elas vêm crescendo, substituir as fósseis. Então, se nós vemos os projetos das companhias de petróleo, das minas de carvão, estão se preparando, as chamadas bombas de carbono, que foram estudadas pelo movimento ecológico, vamos ver que nos próximos anos, digamos, as emissões de gases vão se multiplicar, vão se intensificar. Quer dizer, não há nenhum sinal de que o capitalismo vai mudar, né? Ele não pode, quer dizer, a natureza do sistema capitalista é essa, a sua lógica é essa, ele funciona assim há 3 séculos e não pode. Quer dizer, Greta Thunberg dizia com razão, é matematicamente impossível resolver a crise ecológica nos quadros do atual sistema econômico. E o nome do sistema econômico é capitalismo. E o próprio Papa Francisco, que não era marxista, nem ecossocialista, reconhecia na sua encíclica Laudato Si, né, o responsável pela mudança climática e pelos problemas ecológicos e pela injustiça social é o atual sistema econômico, cujo único critério é a maximização do lucro. Só não usou a palavra capitalismo, mas é obviamente disso que está falando. Então, esse é o problema. O buraco está mais embaixo, né? Não é a política de tal qual governo, algum um pouco mais ecológico, outro menos e tal. Claro, existem governos que são diretamente ecocidas e negacionistas, como o governo do Trump, né? Mas a maioria dos outros governos reconhece que existe um problema, que alguma coisa precisa ser feita, mas se faz muito pouco, Agora, temos que lutar, né, para obrigar, né, esses governos, né, a tomar algumas medidas, né? E alguns dos governos são mais abertos às demandas populares, no caso do governo brasileiro, né? Quer dizer, acho que a exigência de defender a floresta amazônica, que é uma questão fundamental para o povo brasileiro, não só para os indígenas que estão lá, mas para todo o povo brasileiro e para toda a humanidade, né? Porque a Amazônia é um dos últimos poços de carbono, né? Bom, é uma questão fundamental, né? E o governo brasileiro se comprometeu, né, a reduzir significativamente e chegar ao desmatamento zero, né? Isso é um compromisso importante. Agora, o problema é que o governo brasileiro está com a intenção de explorar o petróleo na foz do Amazonas, e isso é um desastre, né? Um desastre porque é um perigo enorme para a própria Amazônia, se houver um problema, um acidente, como tem havido em muitos outros lugares, né, com esse petróleo debaixo do mar, né, além do fato de que, se esse petróleo for explorado e queimado, vai contribuir significativamente, né, para aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera e acelerar o processo de mudança climática. Um processo que já começou, nós estamos vendo os efeitos, né, todos os dias estamos vendo catástrofes, tornadas, tempestades destruidoras, não é? Subida do nível do mar, temperaturas insuportáveis, não é? E esse é só o começo, isso vai ficar muito pior se nós não tomarmos as providências necessárias. Bom, mas para tomar as providências necessárias, a gente precisa romper com a lógica do capitalismo. Precisamos romper com essa dinâmica capitalista de produtivismo e de consumismo, baseada, como disse, há 3 séculos nas energias fósseis. Esse é um processo, então, do qual depende o futuro da humanidade. O futuro da humanidade depende da possibilidade de a gente superar o capitalismo, de a gente conseguir tomar um caminho para um outro modo de produção, um outro modo de vida, um outro projeto de civilização, que a gente chama ecossocialismo. Então, agora eu chego à sua pergunta, o que é o ecossocialismo? Então, o ecossocialismo como diz o seu nome, é uma unidade, uma convergência dialética entre as ideias fundamentais do socialismo e as ideias fundamentais da ecologia. Ao mesmo tempo, ele é uma crítica, ou uma autocrítica, do socialismo, porque o socialismo que predominou no século XX, seja na forma soviética ou na social-democrata, era tudo menos ecológico, né? Não dava nenhuma
nenhum interesse pela ecologia, era produtivista totalmente, né? Então, precisamos de um socialismo que leve a ecologia a sério, né? Não só como um dos pontos do programa, como às vezes se faz, mas como a coluna vertebral, né? A coluna vertebral do programa socialista. O socialismo tem que ser um socialismo verde, um socialismo ecológico. Um socialismo para o qual enfrentar a crise ecológica é a tarefa número 1, né? Então, isso muda o caráter do socialismo. Por isso que a gente fala em ecossocialismo. É um socialismo do século XXI, ou um marxismo do século XXI, se quiser, né? Porque o marxismo faz parte digamos, da identidade ecossocialista. Agora, do outro lado, também com a ecologia. A gente tem, o ecossocialismo é crítico da ecologia dominante, da ecologia dos partidos verdes, etc., que procura soluções nos quadros da economia de mercado, como se diz. Isto é do capitalismo, né? Então, é uma ecologia reformista, é uma ecologia que aceita as regras do jogo capitalista e, portanto, é muito limitada. Então, o que nós queremos é uma ecologia anticapitalista e um socialismo econômico, né? Então, isso que a gente chama ecossocialismo, né? Bom, o ecossocialismo tem uma história, ele aparece nos anos 70 na Europa e nos Estados Unidos, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E vai se desenvolvendo, vão aparecendo vários autores que contribuem para pensar um socialismo ecológico, seja Barry Commoner nos Estados Unidos, o James O'Connor, o André Gortz na França, enfim, Raymond Williams na Inglaterra, toda uma lista de pensadores que vão formulando a ideia que o socialismo precisa se transformar num socialismo ecológico, né? Bom, então o ecossocialismo retoma algumas das ideias fundamentais do socialismo, a ideia da coletivização dos meios de produção, a terra, os bancos, as indústrias, etc., o transporte. Bom, a ideia de serviços públicos gratuitos, o transporte, a educação, a saúde, né? E a ideia de uma planificação democrática ecológica, isto é, a decisão de o que devemos produzir e o que devemos consumir deve ser tomada democraticamente pela própria população, né? E em função das necessidades, verdadeiras necessidades sociais, e em função de respeitar os equilíbrios ecológicos. Essa combinação caracteriza uma planificação democrática ecológica, né? Bom, mas o ecossocialismo também é uma mudança do paradigma da produção agrícola, né? O atual modelo, por exemplo, no Brasil, do agronegócio capitalista, é um desastre social, ecológico, todos os pontos de vista, né? Então, precisamos de um outro modelo e, por exemplo, o MST no Brasil propõe um outro modelo agrícola, uma agricultura ecológica, né? Baseada no trabalho camponês, nas cooperativas, etc., etc. Então, isso é a proposta, é uma proposta radical, é a proposta de um outro modelo de civilização. Não é só mudar as formas de propriedade, realmente é a proposta de um outro modelo de civilização baseado em outros valores, que não são a acumulação do lucro, são valores de solidariedade, de igualdade, de democracia social e econômica e de respeito pela mãe terra, né? Respeito pela mãe terra, que é fundamental. E aí a gente tem muito a aprender das comunidades indígenas, né? O Hugo Blanco, que é um velho dirigente indígena revolucionário no Peru, ele costumava dizer: nós, os indígenas, já praticamos o ecossocialismo há 5 séculos, né? Isso tem muito de verdade. Então, nós temos muito a aprender com as comunidades indígenas. Bom, então, o ecossocialismo é isso, né? É uma proposta revolucionária, né? É uma mudança revolucionária. Agora, o ecossocialismo não vai cair do céu, né? Ele só vai acontecer se a gente começar a luta aqui e agora, né? Então, a luta aqui e agora tem que começar com objetivos imediatos, concretos, né? Que, levados às suas últimas consequências, acabam enfrentando a lógica do capitalismo, né? Então, por exemplo, a luta por uma reforma agrária radical, como é a proposta pelo MST, que permitiria
a soberania alimentar do Brasil, por exemplo, né? E a mesma proposta é apresentada pelo movimento Via Campesina no mundo inteiro. Em todos os países existem movimentos camponeses ligados à Via Campesina, que tem essas mesmas demandas, né? Reforma agrária radical, soberania alimentar, contra o agronegócio capitalista. Então, isso é uma luta imediata, concreta, né? Agora e já, né? Em si, ela não acaba com o capitalismo, ela enfrenta só um objetivo, que é o agronegócio, né? Mas ela vai tocando nas bases mesmo do sistema, né? Bom, um outro exemplo também que houve no Brasil, houve um movimento, alguns anos atrás, muito interessante, de jovens, chamado Passe Livre, que partia da ideia de que o transporte nas cidades deve ser um serviço público gratuito. A ideia é muito simples, muito justa, possível. Na Europa, existem várias cidades que já existem, funciona isso, né? Então, em si mesmo não acaba com o capitalismo, mas é uma medida, né, que introduz uma ideia socialista, né, uma ideia ecossocialista, porque o transporte público sendo gratuito, diminui bastante a circulação de automóveis, né? E com isso reduz as emissões de gases, etc. Então, precisamos levar lutas em torno dessas demandas concretas, que são compreendidas pela grande maioria da população e que já vão colocando em xeque, colocando em questão a lógica do sistema capitalista. E na medida que essas lutas puderem se desenvolver, se reforçar, se radicalizar, talvez, né, essa é a nossa esperança, podemos chegar no momento em que haverá uma virada, né, uma transformação radical do sistema. Esse que é a proposta do ecossocialismo. E devo dizer que o Brasil é um dos países onde o ecossocialismo tem tido maior acolhida, né? Inclusive, o Brasil é um dos poucos países onde já existe uma rede brasileira ecossocialista, né? Coisa que na França, por exemplo, não existe ainda, né? O Brasil está na vanguarda do ecossocialismo, em muitos aspectos, né? E o ecossocialismo é uma proposta que se dirige a militantes de vários partidos, né? Temos ecossocialistas em vários partidos, a movimentos sociais, camponeses, de operários, ecologistas, etc. Então, é uma proposta que interessa a gente em vários, né, setores, vários movimentos sociais ou políticos. Agora, me permito mencionar um documento que acaba de sair pela editora Boitempo, do qual a Júlia Câmara, que é uma companheira ecossocialista, e eu somos um pouco os organizadores, mas é um documento da Quarta Internacional, que chama Manifesto por uma Revolução Ecossocialista. Publicado pela editora Boitempo, eu recomendo a vocês darem uma lida, né? Porque realmente é um resumo muito atual, digamos, porque acaba de sair sobre o que é o ecossocialismo. Perfeito, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou abrir a palavra para os nossos colegas e depois ao público para fazer um questionamento. Não sei se vocês sentam aqui, eu não consigo virar a câmera para vocês. Vamos ver se o senhor consegue ouvir do microfone. Você traduz o que eles estão dizendo. Pode ser. Professor Roden, claro. O senhor quer sentar aqui? Venha. O professor Roden aqui vai fazer um... Bom, boa noite, professor Michel Levy. Boa noite. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Bom, em primeiro lugar, assim, é uma honra, um prazer, uma alegria conversar com o senhor e com tudo que representa para, dizer assim, para a humanidade e para a filosofia, né? Eu acho muito importante a filosofia pôr os pés no chão, e pôr os pés no chão significa continuar fazendo exegese, continuar fazendo história da filosofia, mas ter esse olhar para questões pertinentes e mais, assim,
doloridas ou sofridas da humanidade, que é essa questão, eu diria, ambiental. Eu te dou, assim, realmente os parabéns e acho que você nos representa de um modo geral. Eu fico muito feliz, é uma honra, realmente. Bom, eu tenho trabalhado nos últimos anos o tema da educação e hermenêutica socioambiental. E venho trabalhando a virtude da responsabilidade ambiental, a arte de jardinar, e assim por diante. Isso do ponto de vista da ética. Eu estou colocando essa questão aqui para fazer esse quadro para fazer a minha pergunta. Em Aristóteles, quando a gente pensa em ética, a gente sempre pensa na busca da felicidade do ponto de vista individual, vamos dizer assim. A política já é o exercício dessa busca da felicidade do ponto de vista social, e daí por isso política. E é por isso que nos últimos tempos eu tenho trabalhado a questão da justiça socioambiental. Não basta a ética, não basta o nosso trabalho de nós nos reconectarmos com a natureza, assim como os indígenas nos ensinaram. Eu acho que isso é importante, é um passo. Não basta nós nos responsabilizarmos individualmente, acho que isso é um passo fundamental, mas precisa dessa instância política, dessa instância que está acima dos nossos desejos, vontades, eu diria até da nossa força, propriamente, né? E aí que vem a minha pergunta. Eu acho que nós todos estamos de acordo com o ecossocialismo, e todos aplaudimos de pé e queremos isso. A pergunta é como fazer isso numa engrenagem que é totalmente capitalista, e por isso todo esse discurso, ou se fala em antropoceno ou capitoloceno, a era que nós vivemos, a era talvez chamada do capitoloceno, ou seja, a lógica que rege e determina as leis ela eu vou ser meio pessimista, assim, ela parece indestrutível, ela tem uma força, tanto assim que a COP aqui, bem como o senhor disse, né, ela é mais um momento, um baita do evento, falando gauchescamente, né, é bonito, mas assim, o efeito disso, a prática disso, fica a desejar, né. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: o que nós podemos fazer para minar essa lógica que ela é rígida, ela é implacável, né, do capitalismo, para instituir um novo modelo? Eu sei que as povos indígenas têm um modelo, a gente vê MST e outras culturas, mas, assim, o que nós podemos efetivamente fazer para minar? Porque, do jeito que está, eu, pessoalmente, embora eu seja sonhador platônico, mas eu sofro desse desânimo, da impossibilidade de quebrar essa lógica capitalista. Então, essa seria a minha pergunta. E dizer assim, realmente, é muito bom saber que temos um líder, assim, do seu staff, né, da sua competência, liderando essa reflexão, que é uma forma de transformar. Tá bem? Muito obrigado, e você, então, de ouvir a sua posição sobre isso. Bem, essa pergunta não é fácil, né? E todos nós sentimos esse sentimento de impotência, de desânimo, né? Quer dizer, temos diante de nós um monstro poderosíssimo, né? Que possui a terra, os bancos, as minas, os jornais, a televisão, os governos, né? Os exércitos, os tanques, né? Tem tudo, né? E nós, né? Que temos nós, né? Estamos lá embaixo. Então, é compreensível, né, esse sentimento de desânimo. Mas eu acho que temos que ver o outro lado, temos que ver a realidade dialeticamente, né? A realidade sempre se pode transformar. E a história da humanidade é a história das lutas que transformaram a realidade. Quem é que sonhava no século XVIII, em meados do século XVIII, que poderia haver uma revolução derrubando a monarquia, que durava já 1000 anos, e instalar uma república, né? Etc. Né? Então, a história da humanidade nos mostra de que há momentos em que, né, as pessoas acordam
né? As pessoas que apareciam assim, passivas, né? Elas acordam, né? Se organizam, se conscientizam, lutam, né? Derrubam as Bastilhas. Isso aconteceu, acontece. Né? Então, eu acho que isso é um ponto de partida. Agora, não há nenhuma garantia, hein? Obviamente, não há nenhuma garantia que nós vamos conseguir. Né? A única coisa, eu não acredito em previsões. Né? Eu acredito só em previsões condicionais, como aquelas dos profetas da Bíblia. Os profetas da Bíblia não previam o que ia acontecer. Eles diziam, olha, se vocês continuarem nesse caminho, a coisa vai terminar mal, vocês vão ser conquistados, massacrados, etc. Então, o que a gente pode dizer é isso, se deixarmos o capitalismo continuar como ele está, vai haver uma catástrofe climática e ecológica tal que a própria sobrevivência da humanidade vai estar em perigo. Isso é uma previsão que a gente pode fazer, é condicional. Né? Então, a pergunta é o que a gente pode fazer. E eu acho que aí temos que ser humildes, né? Quer dizer, não dá para a gente fazer, digamos, de um golpe mágico de bagueta, não é decretar o fim do capitalismo. Então, nós temos que começar humildemente, com os pés no chão, como você bem disse, né? Partindo do que existe já. Né? Movimentos sociais, lutas, comunidades que estão se defendendo, etc. Apoiar os indígenas que estão lutando para defender a Amazônia. Apoiar o MST, que está lutando para formar cooperativas que produzem arroz orgânico, por exemplo. O MST já é o maior produtor de arroz orgânico. Apoiar a luta dos jovens que querem o passe livre, etc. Então, isso são coisas que a gente pode fazer. Cada um de nós pode fazer isso. Cada um de nós pode colaborar com um movimento social com o qual ele tem proximidade, né? E ajudar também a desenvolver, a conscientizar as pessoas, discutir com as pessoas, publicar, escrever, conferências, aulas, não é? Tudo isso que a gente faz como professor, né? Pode contribuir a criar consciência socioecológica. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Não é uma receita, não é receita mágica. O que a gente pode fazer é apoiar todos os movimentos que têm uma dinâmica socioecológica. Quer dizer, vão colocando o problema ecológico e o problema social juntos, porque se separar é um desastre. Né? Então, é promover essa mobilização e conscientização socioecológica. Sobretudo as lutas, né? Porque são nas lutas que as pessoas tomam consciência. É uma velha lei do movimento socialista, né? Que a Rosa Luxemburgo havia explicado há muito tempo. Tomam consciência, mais do que lendo livros ou panfletos ou ouvindo conferências, é através da experiência de luta, se organizando e lutando. Né? Então, eu acho que é isso, né? É isso que a gente pode responder. E eu diria, citando, aí eu terminaria só citando com uma frase do Bertolt Brecht, que eu gosto muito. Né? Ele diz assim, olha, quem luta pode perder. Quem luta pode perder. Quem não luta, já perdeu. Essa aqui deve ser a nossa ética. É isso. Será que parece que... a gente está com um problema que a gente não está te ouvindo, e a gente parou de te ouvir quando você estava falando de a gente apoiar os movimentos sociais, né, que defendem essa nova forma, que é um processo lento. Acho que... Não, eu vou repetir. Estão me ouvindo agora? Professor, só um minuto que a gente vai tentar voltar aqui o seu áudio. Tudo bem. É a caixa aqui, é aqui. Não tem problema. Não, a rede também está caindo. A nossa rede também não está ajudando, mas já vai melhorar. Só um minutinho. A gente também tem muita gente na cidade. A rede fica prejudicada.
Só um minutinho aí. Quer sentar aqui? Não. Só vou fazer uma questão ainda. Isso. Só ter certeza aqui que está no Bluetooth. De repente pedir para ele falar, porque de repente já está funcionando. O Bluetooth não está... Ele desconectou só... Eu escuto, você vocês escuta? também me escutam? Agora sim, voltamos. Professor, então, aqui que a gente vai pedir para o senhor retomar a última parte da sua argumentação ali. Pois não. Você passou pelos profetas bíblicos, passou pela queda de Bastilha, e aí estava na questão, acho, dos povos indígenas, se não me engano, e lutas sindicais que apoiar esses movimentos. Eu acho que foi mais ou menos ali que o senhor parou e a gente não viu. Eu acho que era isso, né? Isso. Então, isso quer dizer, eu estou dizendo para a gente mudar as coisas, né? E algo superar o capitalismo, a gente começar botando os pés no chão, né? Começar humildemente com as lutas e os movimentos que né? Tem uma dinâmica socioecológica, como, por exemplo, o MST, né? Que tem proposta socioecológica, tem uma experiência, luta, ajudar o MST a apoiá-lo, a tarefa fundamental, apoiar as comunidades indígenas, apoiar o movimento de juventude que luta, por exemplo, pelo passe livre, etc. Né? E a esperança é que, através dessas lutas, da convivência dessas lutas e desses movimentos, vai se desenvolvendo uma consciência crítica, uma consciência antissistema, uma consciência anticapitalista, talvez em algum momento uma consciência ecossocialista. Né? Isso se desenvolve na experiência prática das lutas. Porque, como já dizia a Rosa Luxemburgo, né, quer dizer, num processo de luta, as pessoas aprendem mais do que em anos escutando conferências, lendo brochuras. Né? Então, nada é tão eficaz como a escola da luta. Né? Agora, como eu dizia, nossos adversários são poderosos. Né? São poderosíssimos. E não há nenhuma garantia que nós vamos ganhar, né, nessa luta. Né? Mas eu costumo sempre citar uma frase do Bertolt Brecht, que eu gosto muito. Né? Diz assim: quem luta pode perder. Quem não luta já perdeu. Eu acho que isso deve inspirar o nosso pensamento e a nossa ação. A resposta, mas eu vou te fazer uma provocação agora. E eu estou totalmente de acordo. Acho que é uma questão de consciência, é uma questão de uma outra visão, de uma outra perspectiva da realidade, assim por diante. Mas eu acho que nós, filósofos da academia, nós temos que trabalhar com dados da ciência, dados da realidade. Nós ficamos em conceitos que eu acho que é um caminho fundamental, entende? O exemplo dos povos indígenas, das comunidades que nos mostraram essa outra forma ecossocialista de trabalhar. Mas a gente precisa entrar na linguagem de choque de realidade. Quando tu vê uma supercélula, como teve agora no Paraná, 2, 3 dias, ela devastou, assim, cidades, muitas pessoas morreram, ou quando tu vê a água do mar esquentando, ou a água do mar subindo, se acidificando, ou quando a gente percebe os rios cada dia mais envenenados. Quer dizer, eu acho que nós, da academia, e eu vou falar de nós filósofos aqui, né? A gente tem que se apropriar da ciência para poder combater. Não, eu acho que a ideia, ela está bem, está correta, mas, assim, com dados de realidade, senão nós não vamos conseguir, entende? Como é que nós vamos combater o negacionismo? Eu diria assim, esse é o ponto, para mim, fundamental, porque senão fica um discurso vazio, de boa vontade, e que eu duvido que tenha alguém aqui que seja contra isso que você falou, todos, né? Mas, assim,
nós temos que ser mais assertivos, eu acho. E eu estou falando agora da filosofia e a minha experiência, assim, como decano, quando o pessoal pergunta, tá, o que que na prática me mostra como se faz? Dados. Então, eu não sei, eu acho que nós pecamos ainda, usei uma palavra que talvez não é melhor, mas nós falhamos filosoficamente porque nós ficamos amarrados, muitas vezes, eu acho, em conceitos, e daí a gente tem que começar a trabalhar dados e da ciência, como uma forma de também minar essa estrutura e iniciar uma mudança. Tá, eu vou parar por aqui, porque eu sei que os meus colegas querem falar também, mas eu precisava dizer isso. Não, deixa eu só responder. Eu estou inteiramente de acordo com você que nós temos que nos apoiar na ciência, nos trabalhos do GIEC, são fundamentais. Né? Os trabalhos do GIEC são fundamentais. Então, a ciência nos mostra, né, que, se continuarmos por o caminho que estamos indo, vão acontecer catástrofes que colocam em perigo a própria existência humana nesse planeta. Nós temos que nos apoiar nesses estudos científicos e temos que combater, como você bem disse, o negacionismo. Claro, isso é uma tarefa fundamental, né? E a ciência nos ajuda nessa tarefa. A ciência nos dá todos os argumentos para combater esse negacionismo nefasto, né? Propagado por certos governos, né? Como é o caso do Donald Trump, né? Mas a maior parte dos governos do mundo não está nessa linha. Eles reconhecem que a mudança climática está acontecendo. Eles reconhecem que é preciso fazer alguma coisa, só que eles não fazem. Né? Eles não fazem. Então, o problema nosso digamos, partir da consciência que as pessoas têm da ameaça, do perigo, que é evidente já. A gente está vendo as tornadas, os tufões, as catástrofes, já está acontecendo. Né? Então, partir da consciência que as pessoas têm do que já está acontecendo, para levar a consciência de que precisamos agir, né? Precisamos tomar medidas, né, drásticas. Então, essa é a nossa batalha. Então, temos duas batalhas, uma, combater o negacionismo, e outra, combater a inação climática, que é o que predomina hoje em dia. Obrigado, professor Wander. Felipe Mateus, se identifique, por favor. Boa noite, professor Michel. O senhor me escuta? Pode me escutar? Sim, estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. Tá. Então, boa noite. Eu me chamo Felipe Ribeiro, sou professor aqui da Universidade Federal do Pará também, companheiro do professor Ricardo, que tomou a iniciativa de convidar. Eu queria agradecer seu aceite para conversar com a gente aqui, e lhe fazer uma pergunta, professor, sobre um pouco sobre um pouco a viabilidade política do projeto ecossocialista, até porque eu estudo um pouco, estou debruçado sobre a temática do populismo. Acho que está ouvindo, né? Sim, senhor. Tá. Um pouco debruçado sobre essa temática, eu vou lhe perguntar o seguinte. Sobre a viabilidade política, é interessante como, no fundo, as pautas ecossocialistas parecem ser antigas, tradicionais ou mesmo antigas pautas do campo da esquerda nacionais, né? Transporte público, passe livre, reforma agrária, até reformas no mercado financeiro, porque há toda uma estrutura institucional num país como o Brasil para viabilizar o agronegócio, com isenções fiscais, isenções de impostos. Então, a pauta ecossocialista, na verdade, é a crítica ao sistema financeiro, é a reforma agrária, é o transporte público e assim por diante. São pautas que nas quais a esquerda se reconhece. Então, em tempos de, digamos, aparvalhamento das esquerdas nacionais e recrudescimento e vitória das extremas direitas, ao que o senhor atribuiria essa derrota? Ao que o senhor atribuiria essa não aliança
que ainda não aconteceu com toda a força entre verde e vermelho, como o senhor escreve no livro, né, sobre ecossocialismo. Essa não aliança. Por que as massas populares não reconhecem a reforma agrária, a reforma financeira, a reforma política como pautas ecossocialistas? E, para terminar a minha intervenção, eu lhe peço para, no meio do caminho, comentar um pouco a experiência chinesa. Por quê? Porque eu sei a sua linha teórica dentro do marxismo, a planificação democrática, a crítica à burocratização, ao stalinismo, né, no limite. Mas a gente vê aqui na COP, a China é o país que mais apresenta um plano um plano de metas que eles já estão atingindo mais do que os outros países ocidentais, e eles estão prometendo aqui, né, isso apareceu na cúpula dos líderes, em 10 anos já a produção de energia na China vai ser 30%, pelo menos até 2035, 30% da produção energética vão ser por fontes renováveis, vão reduzir, prometendo também, né, a redução de 1 bilhão de toneladas de combustíveis fósseis, esses que produzem o efeito estufa e tudo mais. Ou seja, a experiência de um Estado planificado que pode fazer planejamento é o que mais parece, não sei se estou certo, é o que mais tem entregue alguma coisa, né, nessa situação geral em que todos os chefes de Estado, toda a diplomacia reconhece que é preciso fazer alguma coisa, mas quem mais está entregando é o Estado comunista chinês. Se o senhor puder comentar um pouco isso. Agora, o colega vai... Opa, acho que... Professor, consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Primeiramente, parabenizar, agradecer pela sua presença. Antes mesmo da fundamentação acadêmica sobre a teoria ecossocialista, já era um admirador seu, inclusive quero lhe dizer que, graças a você, eu consegui aprender Walter Benjamin, então, muito obrigado. Mas, adentrando a pergunta, para ser bem metódico. Eu me chamo Matheus, sou do programa de pós-graduação em Ciência Política, atualmente no mestrado, e minha dissertação trabalha o associativismo étnico e anomano. Trabalho associativismos étnicos, associativismos através da política indigenista. E a teoria ecossocialista, logo após eu ter contato, a teoria política ecossocialista após eu ter esse contato, ela suscitou na minha mente o fato de que ela é uma teoria política essencialmente do sul global. Quando você menciona que ela é muito mais forte hoje na organização social no Brasil do que na França, por exemplo, muito disso está na própria fundamentação política da teoria, pois nós, como organismo vivo da Amazônia, aqui no Pará, por exemplo, na região sudeste, organismo vivo da Mata Atlântica, no Pantanal, organismo vivo das árvores, das florestas, nós brasileiros que somos organismos Não estou ouvindo. vivo de... Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. disto. Vou aguardar um pouquinho. Já consegue ouvir? Agora sim. Perfeito. Não sei de onde eu parei, mas, basicamente, eu gostaria de compreender como as organizações sociais indigenistas podem, a partir da sua fundamentação política, da sua epistemologia, que são muito próprias, são cosmovisões muito próprias, muito particulares, identificar-se, seja na teoria e na prática, com a teoria política do ecossocialismo. Principalmente na questão prática, como as organizações sociais que... Não estou ouvindo. Agora consegue ouvir? Sim, agora sim. Como as organizações sociais ecossocialistas que estão se formando podem, na prática, absorver
muito das cosmologias e das fundamentações políticas das associações e movimentos sociais indigenistas, puramente indígenas no Brasil. Um exemplo é a Utucara, Associação Yanomami, com a teoria ecossocialista. Como elas podem se tornar um organismo vivo que andem em unidade? Pode sintetizar a pergunta por causa dos cortes, eu acho. Devido aos cortes, vou sintetizar bastante a pergunta. Como a teoria política ecossocialista pode, como sua fundamentação política, equivaler-se às cosmovisões, às cosmologias e às fundamentações políticas e epistemológicas das organizações sociais indigenistas? Bom, vou tentar responder as duas perguntas, né? Bem, o projeto ecossocialista, ele retoma propostas clássicas da esquerda, sem dúvida. Ele se distingue também bastante da tradição da esquerda, que é movimentista na América Latina, né? Uma esquerda que aposta em, por exemplo, no petróleo. A esquerda tradicional sempre lutou pelo petróleo. O petróleo então, a ideia de que você produzir petróleo de forma nacional, lutando por libertação, é uma velha esquerda que podia ter uma legitimidade no século passado, mas agora, no momento que a questão de acabar com as energias fósseis torna uma forma de sobrevivência, quer dizer, defendendo a exploração do petróleo é desastroso. Então, o ecossocialismo se critica, digamos, uma certa tradição da esquerda no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo, né? Então, isso quer dizer, também a forma agrária, as propostas agrárias do MST no século passado não eram ecológicas. A ecologia não interessava, né, ao MST. Eu me lembro de ter tido discussões com companheiros do MST, eles não, a ecologia é para a burguesia. Eles mudaram, se deram conta, né? E hoje em dia o MST é um movimento que assume a ecologia, é um movimento que produz organicamente, etc., né? Então, a esquerda tem que se transformar, né? A esquerda tem que tomar consciência da necessidade de romper com o produtivismo e com o consumismo, de romper com as ilusões em relação às energias fósseis, né? E assumir o compromisso com a ecologia. Então, é um processo de mudança, né? E nós, ecossocialistas, queremos contribuir modestamente, né? Ajudar a esquerda a dar esse passo, a avançar, a se separar do seu passado produtivista, consumista, etc., e assumir, né, os compromissos ecológicos. Bem, agora, sobre a China, bem, sem dúvida, não é? Se comparamos a China com os Estados Unidos, né, obviamente a China aparece como uma potência que apresenta propostas, né, que tem uma, digamos, que se refere de forma séria à necessidade de uma mudança ecológica, né, de reduzir o consumo das energias fósseis, etc. Então, nesse sentido, estou de acordo que é positiva a contribuição. Mas nós temos que partir também da realidade, quer dizer, a realidade é que hoje a China é o poluidor número 1 do planeta. Quer dizer, ela produz mais gases com efeito de estufa do que os Estados Unidos, né? Ele digamos, é o número 1 em quantidade de gases com efeito de estufa, porque a maior parte da eletricidade chinesa é produzida com carvão. E o carvão é o pior das energias fósseis, né? É o mais responsável, né, pelas emissões, pelo carbono que está na atmosfera, etc., etc. Bom,
Ora, o fato de que a China tem a intenção de se libertar dessa dependência é positivo, mas até agora temos que reconhecer que a China é o poluidor número 1 do mundo, né? O responsável número 1, né? Na situação atual, não historicamente. Mas hoje em dia ele é ainda o poluidor número 1. Então, temos que ver, né? Receber com satisfação as promessas da China, mas parte da realidade de hoje de que a China está muito longe de ser um exemplo de ecologia. Bem, sem falar no resto, o fato de que não existe democracia, que não existe participação popular nas decisões, mas isso é outra discussão, mas estou falando unicamente do ponto de vista ecológico. Bem, agora, a questão sobre os movimentos indígenas e o ecossocialismo. Veja, os movimentos indígenas têm a sua cosmovisão, a sua maneira, não é, de entender a natureza, que é própria, que lhes é própria. Não é? Os ecossocialistas que vivem numa grande cidade não podem adotar nem o modo de vida indígena, nem a cosmologia indígena, nem, quer dizer, o que eles podem aprender, os indígenas, é que é preciso que as sociedades humanas encontrem uma relação não de destruição, mas de harmonia com a natureza. Essa é uma grande lição. É uma lição fundamental, né, que nós aprendemos com o modo de vida dos indígenas. Temos que viver respeitando a Mãe Terra, respeitando a Pachamama. Temos que viver em harmonia com a natureza e não com uma dinâmica destruidora, predatora e ecocida. Isso é fundamental. Agora, nós não podemos, digamos, impor à população das cidades a cosmovisão dos indígenas. Não funciona isso. Não é assim. O ecossocialismo tampouco pode adotar a visão de que as montanhas são sagradas, por exemplo, ou que o tal animal é um totem, né, da nossa tribo. Não podemos, porque isso não pode ser problema, digamos, do ecossocialismo. Agora, o ecossocialismo, o que ele pode fazer é mobilizar as populações da cidade, né, de apoiar o movimento indígena, de entender que o movimento indígena está na vanguarda da luta pela defesa da natureza, que os indígenas são os guardiões da floresta, que nós precisamos todos estar ao lado dos indígenas. Temos que proteger os indígenas. Nós todos temos que ajudar a combater os inimigos dos indígenas, o agronegócio, o garimpo, etc, etc, etc. Então, essa que é a nossa tarefa, né? A nossa tarefa é a solidariedade ativa com os movimentos indígenas, né? E essa é uma tarefa dos ecossocialistas e de todos, né? Todos devem assumir essa tarefa. No Brasil é fundamental, mas também em outros países. Agora, isso não significa que o ecossocialismo vai adotar a cosmovisão indígena. Não se trata disso, né? Se trata de, com os pés no chão, né? Quer dizer, mobilizar, né, na prática, na luta, na organização, na mobilização, para proteger os indígenas que estão sendo assassinados, né, pelos capangas dos proprietários de terra. Né? Então, precisamos defender os indígenas, é disso que se trata. Né? Pronto, essa aqui é a conclusão. Acho que vamos ficar por aqui. Então, né? professor... Professor, eu sei que já está tarde aí em Paris, né? A gente pode encerrar assim a transmissão, sem problema. Sim. Se o senhor quiser mais uma pergunta, ou já preferir encerrar, não há problema, tá bom? Ok. Não. Então, eu lhe agradeço bastante. Já são 10 da noite. Professor, lhe agradeço muito pelo seu tempo mais uma vez. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Lhe agradeço muito. Tchau. Até mais. Tchau. Bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado também pela essa transmissão que vou fazer por meio do YouTube. Até a próxima.